Olha, eu gostaria de transmitir as minhas convicções pessoais a todos que estivessem me ouvindo. Eu estava, certa vez, numa reunião em que entrou uma jovem de 33 anos, completamente deformada, numa cadeira de rodas que era empurrada pela mãe. A mãe tranquila, conformada. Muito bem, aquele quadro me chocou um pouco. Estava nesse dia os enfermos do Lar de Frei Luís, instituição ao qual eu pertenço, sendo atendidos pelo médico alemão Frederic von Stein, super incorporado no médium Gilberto Arruda. Entenda a super incorporação como um processo superior à incorporação. Pode ser chamado de outra forma, encarnação mediúnica. O espírito toma conta completa do aparelho físico mediúnico. Muito bem. E quando essa menina entrou na cadeira de rodas, empurrada pela mãe, o Frederic, próximo de mim, fez o seguinte comentário. Paulo César, veja o que nós fazíamos na Inquisição. O grupo de Frei Luís é oriundo da Inquisição. E aí eu perguntei, Frederico, o que nós fazíamos? Essa jovem era uma das nossas auxiliares no manuseio dos instrumentos de tortura inquisitoriais. Aí eu me aproximei da mãe da menina e perguntei, minha senhora, como é o nome da doença da sua filha? E ela respondeu, a minha filha tem uma doença muito rara, chamada Síndrome de Larsen. Muito bem, eu anotei. E cheguei em casa e fui estudar o que era a Síndrome de Larsen. Muito bem. Em 1954, um ortopedista cirurgião chamado Joseph Larsen estudou essa doença. Ela é uma doença genética, hereditária, que acomete um único gene. E aí ele gera uma proteína errada. Todo gene produz ou programa uma ou mais proteínas. A proteína que esse gene produz, ela entra exatamente na confecção da organização das articulações no embrião. Quando esse gene está defeituoso, e a proteína evidentemente também, porque é gerada por ele, as articulações do embrião ficam anormais. E o que acontece com ela? Se soltam, luxam, sofrem desarticulações espontâneas, sem trauma, ainda na vida intrauterina e que se prolonga pela vida pós-uterina. É uma doença que não tem cura. Ela tem tratamento, mas não tem cura. Muito bem. Deslocamentos das juntas articulares. E aí eu dei mais um passo nesse estudo que eu estava fazendo. Eu fui estudar as lesões causadas pelos instrumentos de tortura da Inquisição. Com a roda em que eles colocavam o indivíduo numa roda e puxavam os pés para cá e a mão para lá. O estralabo e vários outros. E fiquei estarrecido em perceber que as lesões causadas pelos instrumentos de tortura inquisitoriais eram exatamente iguais às causadas pela síndrome de Larsen. Então, mais uma vez, é um detalhe, em mais de 40 anos, ficou comprovado a mim que aquilo tudo que nós fazemos e que prejudicou o próximo ou prejudicou a natureza do planeta em que você vive, fica gravada no tal perispírito envoltório fluídico do espírito, chamado pelo Sheldrake de campos morfogenéticos. Muito bem. A deformação pode ser mais ou menos profunda. E de acordo com esse aprofundamento, com essa deformidade causada pelo seu ato, pelas suas palavras e até pelo seu pensamento,
Só há uma forma de você corrigir o envoltório eterno do ser espiritual, que é você. É você habitando um novo corpo físico, e nesse corpo físico as deformações corrigem o teu perispírito. Nesse raciocínio, os médicos dos outros planos, ao longo de 40 anos com eles convivendo, inclusive materializados pelos fenômenos de ectoplasmia, me disseram que os tumores são aspiradores das impurezas do espírito. E aí você encontra uma explicação do porquê de determinados tumores de alta malignidade surgirem até em fetos, em crianças que não nasceram. Como essas impurezas foram parar no espírito, se a criança nem nasceu? Salta aos meus olhos, agride a minha fronte, aperta o meu nariz e puxa a minha orelha. Que essas impurezas foram parar no espírito em vidas passadas, que grande parte das religiões não aceita. Então, mais uma vez, eu acho que a solução para a humanidade está na compreensão desses fenômenos com a comprovação científica dessas veracidades.